Em relação àquele vídeo, né, que era da aula anterior, agora, a princípio, o YouTube deixou subir, né, não sei o que aconteceu lá, deu um bug lá e não deu muito certo, mas agora a princípio tá tudo ok, então lá no Moodle se você clicar já vai direto lá no YouTube, mas também tem aquele link do Drive que eu mandei no WhatsApp, e também está no mundo. Tem as duas formas para acessar aquela videoaula. Videoaula não, né? Aula síncrona, mas também funcionou como uma videoaula, que eu gravei na intenção de otimizar o tempo, né? Mas hoje eu vou apresentar a tela aqui para que a gente comece, e eu não vou me alongar muito, então a intenção é que a gente faça uma breve conversa agora, e aí o restante da aula é para que, né? Eu sei que muitas pessoas ainda trabalham aqui, ou enfim, tem vários afazeres, e durante a disciplina, se a gente tivesse no presencial, esse horário eu ia deixar justamente para vocês desenvolverem as atividades, né? Porque muitas vezes vocês acumulam, tem 7 matérias, sei lá quantas matérias tem, então precisa de tempo para desenvolver isso, né? Muitas vezes esse tempo está apertado. Então, é nesse sentido que o horário da disciplina também é para que vocês desenvolvam as atividades, e aí a gente fica com a tela, né, aqui da reunião aberta, né, caso vocês precisem, vocês voltam para cá e chamam, a gente troca ideia. Então, é como se vocês estivessem trabalhando na carteira de vocês lá na sala de aula, e aí vocês me levantassem a mão e me chamassem, tá? Então, é nesse sentido. O que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje, ela não tem cunho avaliativo, tá? Então, como vocês podem ver, essa aula, né, ela também não está gravada, que eu determinei que eu ia gravar dessa forma aqui, né, na aula síncrona, mas é mais para que vocês se autoconheçam e também para que a gente converse um pouco e dê um start da disciplina, como quais são os fundamentos em si, como o que é gestão, né? Então, não tem cunho avaliativo, a atividade final, né? Mas ajuda vocês a desenvolverem as atividades, né, do planejamento que vocês têm que fazer, e também para que a gente dê um start da disciplina, vocês tenham um entendimento maior. Mas a gente precisa entender primeiro o significado da palavra, né? O que é gestão, né? A gente está fazendo gestão organizacional aqui, disciplina de gestão organizacional, mas o que é gestão? Bom, gestão, se a gente procurar lá no dicionário, né, vai estar lá descrito que é o ato de gerir ou administrar. Tá. Então, em nada, né? Mas, então, a gente tem que pensar em o que é administrar, né? Então, administrar é você gerenciar, né, ter conhecimento a respeito e ter a capacidade, né, de ter conhecimentos, habilidades a respeito dos recursos que eu preciso para desenvolver as atividades, para alcançar os objetivos. Então, basicamente, gestão é gerenciar os recursos que são necessários para atingir algum objetivo, seja eles financeiros, humanos ou tecnológicos, né? Dentro de uma organização. E o que é uma organização? É um conjunto é uma reunião de pessoas, né? Um conjunto de pessoas. Então, temos vários tipos de organizações, né? Mas todas elas é necessário que tenha uma relação, né, um conjunto de pessoas. Então, um grupo de pessoas reunidas para atingir algum objetivo. Então, a gente tem esse conjunto, né? Então, vamos gerenciar os recursos financeiros, humanos, tecnológicos de um grupo de pessoas. Então, essa é a função, né, e é o que é necessário para gerir, que é a gestão. Bom, a partir disso, a gente tem que estabelecer algumas diferenças que talvez a gente tenha essa confusão, né? Então, a gente precisa entender também a diferença de um gestor e um administrador, né? Então, o que é um gestor? Basicamente,
um gestor, a gente acabou de ver, né, que ele tem a capacidade de gerenciar ou verificar quais são as necessidades, tanto financeiras, tanto humanas, quanto tecnológicas, para conseguir atingir um resultado. Então, o gestor vai ser o responsável por administrar determinado departamento. Então, normalmente a gente tem gestores por departamento, uma vez que quando a gente fala a palavra gestor, ele está muito mais delimitado a um departamento, porque essa pessoa tem um conhecimento enriquecido a respeito desse setor. Então, o gestor, muitas vezes, né, e sempre ele está vinculado a um departamento, uma equipe que está relacionada, por exemplo, ao financeiro, à qualidade, o RH, ou a parte comercial, entre outras, né? E o que é um administrador? O administrador tem uma visão um pouco mais generalista do que o gestor. Então, o gestor, a gente já especifica ele por um departamento. Agora, um administrador, né, então, ele é um profissional que ele tem uma visão mais geral, mais diversa, né, dessa empresa. Então, normalmente, são as pessoas que são do topo da hierarquia, né? Então, são os gerentes, os presidentes, os próprios administradores, muitas vezes colocado o nome. Então, é uma visão mais generalista, tá fazendo exatamente o planejamento. Então, você planeja como um todo da empresa e depois vai seguindo e distribuindo para os gestores, né? Então, para cada departamento, o que cada departamento tem que fazer dentro da organização. Então, aqui só para concluir, né? Então, um gestor, basicamente, ele administra, ele coordena as atividades de uma determinada área. Então, um determinado setor, uma determinada área que ele detém um conhecimento maior. Mas para que ele faça essa administração, né, para que ele consiga ter um desempenho, ele precisa, né, no caso, o gestor, né, ele precisa ter algumas habilidades. Então, as habilidades, basicamente, ela é obtida através, né, tanto de experiências que a gente vive, tanto de treinamentos que são feitas, ou até da vivência como do modo geral, né? Então, é a capacidade que a pessoa aprende de diversas formas. Então, ela aprende em diversos segmentos da sociedade, porque a gente está inserindo em diversos segmentos, então a gente tem a capacidade de aprender, então essas habilidades elas são desenvolvidas em diversos segmentos da sociedade e aprendidas de diversas formas, né? Então, muitas vezes, é o que a gente fala aqui, muitas vezes o que a gente aprende na faculdade, na prática, a gente tem uma outra forma de aprender, né? Então, muitas vezes tem a galera que aprende na prática e não tem faculdade. Então, é uma habilidade, uma capacidade de aprender de diversas formas. Então, essa capacidade de aprendizado de diversas formas. Mas a gente tem, pelo menos, né, 3 tipos de habilidades aí que são importantes aí para desempenhar essas funções, de administrar tanto financeira, né, os recursos tanto financeiros, tecnológicos, humanos, então precisa de algumas habilidades, né? Então a gente tem uma divisão de 3 segmentos de habilidades. Então a primeira, habilidade técnica, que se refere mais a manuseio das coisas. A gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem habilidades humanas e a gente tem habilidades que são conceituais. Então, a partir dessa listagem de habilidades, né, o que são habilidades técnicas? Então, elas estão mais relacionadas a manusear coisas físicas, coisas que eu posso tocar, né? Por exemplo, eu tenho a habilidade de usar um software que é específico para determinada atividade, né? Então, é um recurso tecnológico, então, é uma capacidade técnica que eu tenho. Então, eu sou especialista em fazer alguma coisa, né? Então, sou especialista através de algum treinamento ou curso que eu fiz, né? Alguma formação que eu fiz, de estar manuseando algum equipamento,
alguma máquina, então está mais relacionada a esse manuseio de coisas físicas. É a mesma coisa que a gente pensar assim, qual que é a habilidade técnica? É a mesma coisa que você dizer que você sabe mexer aqui no computador também, né? Então, você tem um treinamento, ou você aprendeu sozinho, mas é uma habilidade técnica, né? Você está manuseando coisas físicas. Ou também uma bem simples, né? A habilidade de andar de bicicleta. É mais técnica, porque eu estou manuseando mais físico, né? Então, eu estou manuseando essas coisas mais palpáveis, né? Que são mais físicas. E aí a gente tem habilidades que são humanas. As habilidades que são humanas são aquelas que onde remetem a trabalhar com pessoas. Então, eu tenho algumas facilidades em me comunicar, em delegar tarefas ou ajuda os outros, né? Consegue trabalhar em equipe com facilidade. Então, é aquelas pessoas que têm mais facilidade em se comunicar, em trabalhar em equipe. Então, você tem ou não essa habilidade, né? Então, muitas vezes, essa habilidade também é criada e é desenvolvida à medida que você coloca em prática, né? Então, muitas habilidades aqui, se você não trabalhar em equipe, obviamente, você não vai desenvolver essa capacidade, né? Então, à medida que você vai evoluindo nas experiências, você perde o medo e começa a aprender muito mais a respeito. Então, essas habilidades, né, a gente vai aprendendo à medida que vai evoluindo. As outras habilidades são as habilidades conceituais, né, e o que são as habilidades conceituais? Elas estão muito mais relacionadas à forma que eu interpreto, o que eu faço alguma compreensão, uma análise de algumas situações que eu estou vivendo. Então, são interpretações minhas, compreensões minhas, eu faço análises e interpretações, né, e identifico algumas questões que podem ser soluções, né, o que eu posso fazer, posso conseguir identificar oportunidades ou ameaças, né, se vai dar certo, se não vai dar certo, então planejo o que fazer, né, então aí tem uma meta e um objetivo. Pode ver que essa habilidade conceitual, né, está bem relacionada com o nosso trabalho, que é o de planejamento. Então, para que a gente consiga fazer aquele planejamento, a gente precisa desenvolver essa habilidade conceitual. Então, vocês estão analisando todas as disciplinas, né, e tudo que vocês têm que fazer, e aí identificando e planejando o que vocês fazem, quais são as suas metas, né, diária, mensal, ou, né, como você vai especificar. Então, aqui está diretamente ligado ao nosso trabalho também, né, que é uma habilidade que vocês estão trabalhando, que vocês estão aprendendo, então, a habilidade conceitual que vocês estão aprendendo. Então, além de a gente tá trabalhando essas habilidades em vocês, essas habilidades, né, remetem a habilidades que são necessárias para gerir uma organização. Então, a gente já está trabalhando elas, né. Aqui, nas organizações, a gente tem uns níveis de gestão, né, níveis de organização. Então, são níveis de estratégia também. Então, a gente tem um nível que é o mais da base da pirâmide, né, e que é o nível operacional, ou seja, aquela galera que fica no chão de fábrica, né, então, aquela galera que realmente bota a mão na massa. E se essa galera realmente bota a mão na massa, ela vai estar relacionada de que forma com as nossas habilidades. Então, a gente pode ver que nesse quadro aqui, quanto mais abaixo da pirâmide, mais habilidades técnicas eu necessito e humanas. Pode ver que eu não tenho praticamente habilidades conceituais, apenas um pedacinho de habilidades conceituais, né? Eu já recebo mais ou menos pronto, então eu tenho que realmente colocar a mão na massa e desenvolver a atividade. Obviamente que eu sabendo manusear os instrumentos necessários, né, normalmente eu tenho uma equipe e um grupo de pessoas que faz esse trabalho em conjunto, então eu realmente preciso também ter habilidades humanas, então é muito mais técnico e humano no nível operacional. Quando a gente vai mais para o nível de gestão, que é aquele mais que a gente viu que um gestor, né, que gestão é mais relacionado, né, um gestor está muito mais relacionado a um departamento, né, então nesse nível a gente chama de tático, né? Nível tático em relação à gestão. Então, eu tenho conhecimento a respeito de um departamento em específico.
Então, taticamente, a gente está no meio da pirâmide, né? Faz a intermediação do topo para a base. Então, os departamentos em si se chamam níveis táticos. E esses níveis táticos, a gente pode ver que ele precisa ter conhecimentos e habilidades, né? Precisa ter habilidades conceituais, né? Que eu necessito entender do processo para fazer um planejamento e fazer uma ação, mas eu também preciso saber trabalhar com as capacidades e habilidades humanas, e eu ainda preciso entender como que isso funciona tecnicamente, como que eu coloco realmente a mão na massa, como aquelas máquinas funcionam. Então, no nível tático, eu tenho que ter um conhecimento bem importante, né? Todos os elementos, eles são necessários de uma maneira global, como a gente viu. Então, eu preciso ter esses três elementos, né? Sendo um gestor, eu preciso ter esses três elementos. E no nível estratégico, que está mais relacionado a aquelas pessoas, né, o administrador em si, mas não que um gestor também não vai estar integrando aqui, né, então os gestores estão todos envolvidos, então muitas vezes o gestor, ele está no nível tático, mas também está no nível estratégico, né, então é um conjunto aqui, é como se a gente integrasse tudo isso. E aí, nesse nível estratégico, eu preciso pensar muito mais e ter muitas mais habilidades que são conceituais, analisar as situações que estão ocorrendo abaixo, né, dessa pirâmide aqui, e tomar decisões de o que nós vamos precisar fazer para melhorar as situações que estamos vivendo. E a partir disso, então, eu tenho que repassar para as pessoas, para elas entenderem o que elas precisam fazer, mas, tecnicamente, o nível estratégico, ele não precisa de habilidades técnicas, não precisa ir lá no chão de fábrica colocar a mão na massa. Muito pouco, né? Então, porque o intermediário aqui tem que saber de um todo, né? Então, aqui eu entendo como que eu quero no global, mas taticamente, né, eu preciso saber de uma maneira global e como funciona tudo para que a gente consiga fazer os objetivos serem atingidos. Então, a gente vai falar bastante desses níveis estratégico, tático e operacional a partir de agora, tá? Para a gente ir já tomando uma familiaridade já com esses níveis aqui, e aí a gente já entende como que isso funciona através das habilidades que são necessárias. E essas três habilidades, né, elas requerem algumas competências pessoais, para que a gente consiga colocar em ação, né, e essas competências, então, o que é uma competência, basicamente? É uma qualidade, você conseguir resolver e analisar uma situação ou um problema. Então, uma qualidade sua, uma competência é essa qualidade, você é capaz de analisar uma situação e apresentar uma solução, ou resolver um problema. Então, essa é a necessidade, né? Então, essas três habilidades requerem que a gente tenha essa competência, né, de verificar, de detrimento todas aquelas habilidades e conseguir ter a competência de apresentar a solução e resolver um problema. E essas quatro competências que a gente vai ver aqui é um conjunto, né, de conhecimentos, habilidades, analisar, né, todo o contexto e tomar algumas atitudes. Então, um gestor, um administrador, ele deve adquirir. E por que adquirir? Porque ninguém nasce sabendo tudo. Então, à medida que vai evoluindo, a gente vai aprendendo, tendo essas habilidades, né, através das nossas experiências, nossas vivências e no cotidiano, e nos locais que a gente frequenta, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. E eu desenvolvendo essas habilidades, né, eu sei fazer as coisas, eu sei aplicar, então eu tenho habilidades de aplicar conhecimento. Então, normalmente está mais ligado a saber fazer alguma coisa quando eu tenho habilidades. Mas para fazer alguma coisa, né, para mim saber fazer, eu preciso ter um conhecimento. Então, eu preciso aprender sobre isso. Então, tudo está interligado, né? Então, eu preciso para mim desenvolver essas habilidades, eu preciso
ter conhecimento, eu preciso ir atrás desse conhecimento, então eu preciso aprender. Então, normalmente a gente busca um aprendizado contínuo, né? E também é importante você transferir esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Então, foi exatamente uma das palavras que a gente está desenvolvendo aqui no começo do nosso contrato da disciplina, né? Que era um aprendizado conjunto. Então, nós vamos desenvolver nossas habilidades, nós vamos adquirir conhecimento, né? Compartilhando esse conhecimento, integrando todo mundo ali para aprender e continuar aprendendo. Mas também a gente vai começar a analisar, né, fazer julgamentos, a gente também precisa saber analisar. Então, e a gente consegue isso definindo prioridades, né, e ponderando, né, buscando julgar o que é mais importante, avaliar situações, o que eu tenho que fazer primeiro. Isso está relativamente também associado o nosso planejamento que a gente está fazendo, né? Quais são as prioridades? Tem que elencar as prioridades, a ordem que eu preciso entregar as atividades, a ordem que eu preciso fazer o meu planejamento para que ele dê certo, né? Então, eu preciso analisar todo esse contexto que eu estou vivendo, né? Através do meu conhecimento, desenvolvendo as minhas habilidades, e aí eu vou tomar algumas atitudes. E aí, com essas atitudes, eu vou ter alguns resultados, né? Então, eu preciso fazer acontecer. Então, a partir de todas essas competências juntas, a gente consegue fazer acontecer, né? Então, a gente consegue tomar uma atitude. E essas questões de ter conhecimento, ter habilidades, né? E essa determinação de um gestor, né, ele está diretamente relacionado a como uma equipe vai trabalhar também, né? Então, muitas vezes a forma que um gestor e que habilidades ele tem, que conhecimentos ele tem, muitas vezes a pessoa tem muitos conhecimentos técnicos, por exemplo, um vendedor é um ótimo vendedor, aí eu vejo, nossa, né, esse cara aí é o meu melhor vendedor, ótimo. Aí eu preciso de um gestor, né, um gerente de vendas. Então, eu vou transformar esse meu melhor vendedor em um gerente de vendas. Mas aí, quando ele vai para gerenciar os outros, ele não tem capacidade de liderança, aquela habilidade com as pessoas, né? Essa habilidade ele não tem. E aí, ele não vai desenvolver uma atividade, né, da forma que ele desenvolvia como vendedor. Então, muitas vezes, a gente tem algumas capacidades, algumas habilidades, né, e alguns conhecimentos que são mais relacionados a uma determinada situação, uma determinada vivência. Então, muitas vezes, se eu trocar ele de posição numa organização onde ele está vendendo bem e é o cara que me dá mais retorno, e eu coloco ele como gerente, essa capacidade de gerenciar as pessoas, né, essa competência, essa habilidade, ele não tem. E aí acaba afetando que eu perdi o meu melhor vendedor e eu também não tenho um gestor bom. Né? E isso afeta diretamente na minha equipe, nos meus resultados, nas minhas metas, nos meus objetivos. Né? E à medida em que um gestor ele não tem a capacidade, né, de fazer essa gerência aí dessas habilidades, não desenvolveu essa habilidade ainda, muitas vezes pode causar estresse entre os colaboradores, né? Isso afeta como um todo, né? Então, muitas vezes a comunicação não é assertiva, isso vai afetar a motivação dos outros colaboradores, vai afetar meu lucro, aí a galera não vai querer mais trabalhar na minha empresa, daí vai aumentar a rotatividade. Ah, não, esse cara aí como vendedor é gente boa, né? Meu colega que trabalha como gestor é uma droga, né? Aí eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para outro lugar, não dá. Aí aumenta a rotatividade. Né? Então, muitas vezes, o tipo de gestor e as capacidades, né, que cada pessoa tem, habilidades, elas influenciam diretamente no grupo como um todo, né, no desempenho da equipe e no desempenho da organização. A gente tem alguns tipos de gestor, né, e algumas características aqui, rapidamente. Então, a gente tem alguns gestores que são mais carismáticos, então, os gestores mais carismáticos são aqueles que conseguem dialogar de uma maneira mais
mais constante. E aí é aquele que, vamos conversar aqui, me dê ideia a respeito do que está acontecendo aí, né, que você está me dizendo alguma coisa técnica, né, que não está acontecendo de uma maneira correta, vamos trocar ideia e vamos chegar numa solução. Mas a gente também tem algum outro tipo de gestor que a característica dele é mais autoritário, então ele não delega tarefas, e você também não vem dialogar comigo, porque quem sabe as coisas aqui sou eu e é eu que mando você, entendeu? Esse é o tipo autoritário. Aí a gente também tem aquele meritocrático, então muitas vezes ele analisa o desempenho. Então a gente estabeleceu uma meta aqui, à medida que você vai evoluindo, né, e vai atingindo as metas, então eu vou retribuindo de alguma maneira. Então você ganha uma comissão maior, você tem alguns benefícios a mais. Então esse é o gestor meritocrático. A gente tem um outro gestor competitivo, né? Então é aquele gestor, nossa, eu quero ganhar a qualquer custo, eu quero atingir, eu quero atingir de qualquer forma, e aí eu sou um trator, né? Não interessa. Eu vou passando em cima de todo mundo, quero atingir esses objetivos, independente do se eu estou sendo grosso, estúpido, né? Ou se eu estou contribuindo de uma maneira efetiva para que a gente atinja o objetivo junto. Então é aquele que não mede esforço para alcançar os objetivos. Tem um outro que é o executor, então aquele, bateu aqui na minha mesa, eu quero que resolva rapidamente, mas muitas vezes a gente viu, e vai ver que muitas vezes uma resolução rápida, ela traz algumas consequências que elas não são as mais previsíveis, né, então eu preciso realmente pensar, né, nas soluções para que elas realmente sejam efetivas, que elas deem certo. Então, muitas vezes a busca por uma resolução tão rápida, sem uma estratégia, um planejamento muito grande, pode causar alguns problemas. Mas, ao mesmo tempo, se eu consigo fazer um planejamento e essa resolução rápida acontece, né, é muito melhor. A gente também tem um gestor que é o inovador, então, eu estou buscando sempre modificar, eu estou sempre buscando uma inovação, né, eu sempre quero fazer diferente. Aí tem aquele que é o ambicioso, né, que é o cara que quer cobrar a meta e de uma forma agressiva. E aí é aquele que xinga mesmo, se não atingiu a meta, né, então é aquele, o autoritário e o ambicioso, eles trabalham um pouco junto aí, né, à medida que essa capacidade de liderança aí, e de comunicação com as pessoas, né, essa habilidade, ela é um pouco prejudicada. A gente tem o visionário, então, o inovador e o visionário são parecidos, à medida em que são né, dois gestores que buscam coisas inéditas, buscam criar e buscam inovar, então, os dois estão bem relacionados. Então, alguns tipos e algumas características de alguns gestores, né, e aí, eu chego aqui na atividade que não é avaliativa, sem cunho avaliativo, que não tem nota nessa atividade, mas essa atividade é importante para que vocês desenvolvam e saibam quais são as suas características pessoais e quais habilidades vocês possuem, porque muitas vezes a gente sabe mais ou menos quais são as nossas habilidades, com o que a gente tem de características, mas à medida em que a gente não coloca no papel, isso não internaliza, tá? E aí, o que a gente traz aqui também na disciplina é para que a gente escreva isso, para que, à medida que a gente escreve, a gente consegue internalizar isso e consegue criar uma emoção, consegue criar esse conhecimento sobre nós mesmos. Então, é nesse sentido, de ser um coach para vocês, né? É apenas um autoconhecimento, tá? De algumas características que vocês podem ter e que os tornam bons gestores, mas você pode ser um bom gestor apenas da sua vida, não precisa ser um gestor de uma organização, mas vai que um dia você vai ser, aí você já sabe quais são as suas habilidades e o que você pode e precisa melhorar. Então, a atividade aqui, né, é mais para que você entenda quais são suas habilidades, quais são suas características pessoais e comportamentais e identificar o que você precisa melhorar. E por que isso? Né? À medida em que a gente vai evoluir a partir de agora na disciplina,
a gente já percebeu que algumas dessas características eu preciso ter, algumas habilidades eu preciso ter para desenvolver a nossa atividade de planejamento, né? Então, isso vocês já estão desenvolvendo, e aí vocês já conseguem entender quais são essas habilidades e características que vocês têm. Então, é só para vocês colocarem no papel. Precisa entregar? Se você quiser anexar lá, né, ou entrar lá, e não sei se tem um fórum de discussão ou não, eu acredito que tem alguma coisa lá, e você quiser escrever de alguma forma, ok, mas essa atividade é muito mais para internalizar, para você se conhecer, tá? Então, se você quiser deixar isso aberto para que eu veja, ok. Mas não tem a necessidade, porque não tem cunho avaliativo. Né? A intenção aqui é você se conhecer e ter essas características. E por que conhecer essas características também? Quando a gente vai fazer a base do nosso planejamento estratégico, né? Então, aqui a gente tem uma figura que a gente vai ver mais para frente nas aulas aí que estão gravadas, vocês vão se deparar com essa figura aqui. Ela está um pouco embaçada, mas é entendível, vamos dizer assim, né? Para que eu faça um planejamento estratégico, que é o que vocês estão fazendo, planejamento das atividades que vocês vão desenvolver no semestre, eu preciso me conhecer, fazer uma análise interna, quando é numa organização, né? Uma análise interna de uma empresa, e também analisar externamente o ambiente. Então, são pressupostos e bases de um planejamento estratégico, você se conhecer internamente e saber como o ambiente externo está te influenciando. Então, para que você também desenvolva o seu planejamento, né, a gente precisa se conhecer internamente. E como é que eu me conheço internamente? Conseguindo identificar quais são minhas habilidades, quais são minhas características pessoais, meus comportamentos, e o que eu preciso melhorar. Então, você basicamente pensar, que pontos fortes eu tenho, que pontos fracos eu tenho, o que é uma ameaça, o que é uma oportunidade, então, quais são as minhas capacidades, quais são minhas habilidades, né, que recursos eu tenho disponível para fazer, né, no caso, se for uma organização, mas aqui também a gente já está também pensando que recursos que a gente precisava fazer, então, como vocês podem ver, isso está extremamente relacionado com o conhecimento interno que vocês precisam. Né? Então, se autoconheça, né? Verifique essas características e a partir desse conhecimento interno, a gente une com as questões externas, né? Como o ambiente externo afeta, e aí a gente consegue, né, formular essas alternativas, essas estratégias que vocês estão pensando para desenvolver todas as atividades e como que vocês vão estar fazendo para dar conta das disciplinas, né? E aí, então, assim, você consegue saber o que fazer. Então, nada melhor que você se autoconhecer. Então, é nesse sentido essa atividade, tá? Então, é importante que você faça, né? Quando você tiver, já que você está desenvolvendo, né, essas questões de planejamento, como vocês podem perceber, a base de um planejamento estratégico. Então, é importante vocês se autoconhecerem, se conhecerem internamente, tá? E, basicamente, são essas orientações aqui a respeito da atividade que vocês podem se autoconhecer para conseguir desenvolver as atividades e até, né, para vocês terem isso para a vida, mas o restante do tempo dessa disciplina, como eu mencionei já no início, né, às vezes você não tem o tempo necessário fora desse horário para desenvolver esse planejamento ou as atividades que vão ser requeridas aí na medida em que vai evoluindo, né, o Moodle. Então, se a gente tem ainda uns dias aí para entregar, né, o nosso planejamento, então eu deixo tempo aqui para vocês usarem esse tempo para desenvolver tanto essa atividade de planejamento, ou se você terminou essa atividade de planejamento, faça, né, essa relação das suas características e habilidades suas, mas também evolua na disciplina, vai evoluindo, né, tem todas as atividades a serem feitas até o final, né, então todas as datas lá, então vai evoluindo, vai assistindo os próximos vídeos, vai entendendo como funciona todo o processo ali, né, e aí já vai desenvolvendo as atividades, os exercícios para frente. Então, usem
essa aula para fazer as atividades. E aí, essa reunião aqui, ela continua aberta, tá? Não é porque vocês vão desenvolver as atividades que ela não vai ficar aberta, ela continua aberta até o horário que a aula termina, né? Então, até o horário que a aula vai terminar, eu vou continuar aqui, tá? E se você tiver alguma dúvida, ou se você tiver alguma questão que você precisa conversar, você conversa aqui comigo, né? Mas em paralelo faça suas atividades, beleza? Combinado? Combinado, professor. Beleza.